paz do Senhor, povo de Deus, seja muito bem-vindo. É um prazer tê-los aqui nessa noite. Vamos chegando. A paz do Senhor Jesus. Uma boa noite, minhas irmãs. Sejam todas muito bem-vindas. Creio que mais essa noite o Senhor estará falando conosco. O Senhor estará manifestando a sua presença. Quero desejar as boas-vindas a cada um de vocês que estão chegando aí. Irmã Creusilene, irmã Marta, irmã Marília, irmã Ivone, irmã Vânia, Roberta Um Cheiro, irmã Edilene, irmã Silvana, irmã Nani, irmã Iana, irmã Ana Paula. Que bênção, que privilégio ter você aqui. Eu quero glorificar a Deus pela vida de cada uma de vocês. Irmã Nájila, minha mãe, Marlene Furtado, Um Cheiro mãe. Irmã Lena, irmã Marivalda, Potência, Um Cheiro. Irmã Flávia, que coisa boa, que bênção. Louvado seja Deus pela vida de cada uma de vocês. Quero que vocês saibam que a vida de vocês é resposta de oração. Passei esse dia falando com o Senhor, apresentando a Deus esse momento aqui, essa live que nós marcamos todos os meses de estar aqui. Mais uma live, as mulheres influenciadoras da Bíblia Sagrada. E eu creio que se você está chegando aqui, é porque é o Espírito do Senhor que está compungindo o seu coração, que está lhe atraindo com cordas de amor. E eu creio que a resposta de Deus para nós essa noite, que há renovo do céu para as nossas vidas. Eu creio que o Senhor tem algo reservado para os nossos corações no nome de Jesus. Eu queria convidar você, antes de qualquer coisa, nós apresentarmos a nossa vida em oração ao Senhor. Como vocês podem ver, estou de cenário novo. Deus tem usado aí pessoas para nos abençoar. Uma irmã da nossa igreja me presenteou com essa floresta aqui. Uma bênção. O Senhor tem suprido todas as necessidades. Eu creio que esse projeto é um projeto de Deus, porque a palavra do Senhor será pregada e o desejo sincero do meu coração, do nosso coração, é que o nome do Senhor venha a ser glorificado, é que a palavra do Senhor alcance o alvo, é que vidas sejam alcançadas através do Santo Evangelho, em nome de Jesus. Vamos orar em nome de Jesus Cristo. Vá aí para um lugarzinho que você puder, vá lá para um cantinho sossegado, vá, pegue sua Bíblia, pegue uma caneta, se reserve agora se for possível, tá bom? E vamos orar, apresentar as nossas vidas ao Senhor no nome de Jesus Cristo. Senhor amado, na tua presença, eu quero, ó Deus, te agradecer por mais uma oportunidade, Senhor, de estar aqui, reunida com o teu povo, ainda que não de modo presencial, Senhor, mas todas em o mesmo Espírito, todas desejosas, Senhor, de ouvir a tua voz, todas dependentes exclusivamente de ti, da tua misericórdia e da tua graça. Ó Santo de Israel, eu te peço humildemente, Senhor, que tu venhas falar conosco, Senhor, que tu venhas agir de acordo com a tua vontade, com liberdade, Senhor, em nosso meio. Que o teu Santo Espírito visite, Senhor, cada casa, cada coração. Que o Senhor traga a tua paz, ó Deus, a esta alma. Traz a tua paz, Espírito Santo, a esta mente, a este coração cansado, Senhor, a esta alma aflita. No nome de Jesus Cristo, eu te apresento cada uma destas vidas, Senhor. As que estão chegando aqui, as que ouvirão esta palavra do começo ao fim, Senhor. As que irão ouvir, Senhor, depois. Meu Pai, em nome de Jesus, que sirva
como mantimento, Senhor, como pão. Que tu venhas, ó Deus, nos impulsionar nesta noite. Que tu venhas, ó Deus, renovar forças. Que tu venhas, ó Deus, restaurar o ânimo. Que tu venhas, ó Deus, restaurar ministérios, sonhos, ó Deus, aqui neste lugar. Traz o teu bálsamo, a tua cura, Senhor, através da tua palavra, no nome de Jesus Cristo. E a ti, Senhor, nós daremos toda honra, toda glória e todo louvor exclusivos ao teu nome. No nome de Jesus eu te oro e por fé já te agradeço. Amém. Louvado seja Deus. Você que está chegando agora, seja muito bem-vinda. Que o Senhor venha falar conosco. Como vocês já sabem, conforme o que foi anunciado, e também vocês que participaram aí da enquete, votaram a grande maioria em Esther. Então hoje nós estaremos meditando juntas na vida desta mulher tão inspiradora, que tem tanto a nos ensinar. E eu creio que nessa noite o Senhor estará reunindo aqui instrumentos de Deus, Estérs, que o Senhor irá usar nesse tempo para a honra e a glória do seu nome. Eu queria, antes de iniciar, lhe incentivar a enviar esta live para alguém. Envia para aquela sua amiga que está afastada, para aquela sua amiga que está precisando de uma palavra. Deixa o Senhor te usar no nome de Jesus, tá bom? Nós iremos em nome de Jesus começar. Eu queria convidar vocês que estiverem aí com as suas Bíblias para abrir comigo no livro de Esther, capítulo de número 4, versículos de número 13 e 14. É um dos versículos da Bíblia Sagrada que eu tenho muito carinho. O Senhor fala muito comigo nesse texto e eu creio que o Senhor irá falar aos nossos corações. Diz assim a palavra de Deus: Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esther: Não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei mais do que todos os outros judeus. Porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se para tal tempo como este é que chegaste ao posto de rainha. Louvado seja Deus. Amadas irmãs, é inegável o poder influenciador da mulher. Desde o Éden, a gente pode verificar isso lá no início de todas as coisas, quando através do conselho de Eva, Adão vai ceder e vai também comer do fruto que o próprio Deus havia orientado a eles que não deveriam comer. A Bíblia Sagrada vai dizer, lá em Provérbios, no capítulo de número 14, versículo 1, que a mulher sábia, ela edifica a casa, e a tola, com as suas próprias mãos, ela destrói. Tamanho é o poder influenciador de uma mulher. A grande questão é se nós usaremos esse poder de influência como usou, por exemplo, Abigail, uma mulher cheia de sabedoria, uma mulher que livrou toda a sua casa, todos os seus servos da ira do rei Davi, ou se nós usaremos o nosso poder de influência como a maligna Jezabel, que era uma manipuladora, que instituiu o culto a Baal em Israel. A diferença é, nós usaremos o nosso poder de influência com sabedoria ou nós usaremos o nosso poder de influência com manipulação para atrapalhar os projetos de Deus. A Bíblia Sagrada
Vai ter diversos exemplos de mulheres que foram verdadeiras influenciadoras no seu tempo. Exemplos positivos e exemplos negativos. Teremos, por exemplo, uma mãe extraordinária, como foi Joquebede, a mãe do menino Moisés, que exerceu todo o seu poder de influência nos primeiros anos de vida daquele homem. Porém, também teremos uma mãe maligna chamada Atalia, que vai mandar matar todos os seus filhos para que ela chegue ao posto de rainha. E aqui, nesse livro, nesse texto que nós acabamos de fazer menção, o próprio livro já traz o nome da personagem principal, que será Esté, uma mulher que exerceu influência no seu tempo de modo extraordinário. Foi uma mulher altamente usada pelo Senhor. E a palavra do Senhor vai nos contar a história desta mulher, que não começa de um modo fácil. Pelo contrário, a palavra de Deus vai nos afirmar que o Império Persa domina o Império Babilônico, que chega nessa época aqui, onde esse poderoso rei Assuero, que dominava diversas províncias, era um homem extremamente poderoso, e nessa ocasião, algumas pessoas que haviam sido deportadas para a Babilônia vão encontrar abrigo no Império Persa. Alguns judeus que haviam sido exilados vão morar em uma província chamada Susã. E é aí onde a história do livro de Esté vai se desenrolar. Uma menina judia, uma menina que havia perdido os seus pais, uma menina pobre, uma menina escrava, uma menina com uma história difícil, uma menina com uma história marcada, porque afinal de contas, Deus usa os momentos difíceis da nossa vida não para nos massacrar, mas para nos forjar, para nos preparar, para nos dar têmpera, para nos dar estrutura necessária para galgar os lugares onde Ele mesmo estabeleceu para que nós chegássemos. Alguém certa vez disse que marinheiros habilidosos não se fazem em mares calmos. É no meio das ondas bravias, é no meio das dores, é no meio das turbulências que nós somos preparadas, é no meio das dificuldades, é na hora que o oleiro está amassando até a gente virar pó outra vez, que Ele está nos fazendo maleável para que nós tomemos a forma que Ele deseja. E essa menina, em vez de parar e se vitimizar por causa da história difícil que ela carregava, Esté vai carregar agora uma história de novidade de vida. Ela não vai paralisar no tempo por causa da dor que ela passou. Ela não vai se permitir ser obstacularizada no propósito de Deus na vida dela por causa das dificuldades que ela encontrou. E aí eu aprendo a necessidade que nós temos de olhar para a nossa história, irmãs, com um pouco mais de ternura, com um pouco mais de misericórdia, de olhar para a nossa história e ver que Deus está nela desde o início, e saber que Deus intervém na nossa história, mesmo nas horas de crise, de dores e de angústia. O destino dessa mulher não foi paralisado por causa das dificuldades que ela enfrentou. Pelo contrário, a Bíblia Sagrada vai dizer que o próprio Deus, embora o livro de Esté não cite em momento nenhum o nome Deus claramente, nós vamos poder perceber a providência de Deus de uma ponta a outra na história de Esté. E a Bíblia Sagrada vai nos contar
que por ocasião de uma festa, Xerxes recebe em seu reinado todos os representantes daquele governo. São 180 dias de festa, 180 dias de luxo, 180 dias se amostrando, mostrando o poder que ele tinha, até que o vinho chega à cabeça do rei, e ele manda chamar a rainha que estava até então e se chamava Vasti. Os estudiosos vão afirmar que aquela mulher, ela era extremamente bela. E para coroar seus luxos, o rei manda chamar aquela mulher, porém Deus vai se utilizar daquela ocasião e na desobediência de Vasti, vai abrir uma vaga para alguém tomar o posto de rainha. E observe que antes do inimigo do povo de Israel se levantar naquele reino, a fim de dissipar todos os judeus que estavam ali naquela nação, Deus vai se antecipar na história. Ninguém pega Deus de surpresa. Antes de Amã declarar o seu plano maligno contra o povo judeu, Deus já está arquitetando na história, Deus já está trabalhando em favor do seu povo, porque a gente vê, irmão, limitado, mas Deus, ele enxerga além, porque diz que ele está no estado de eterno agora. Ninguém pega Deus de surpresa. É o próprio Senhor quem vai estar trabalhando por trás de toda a história, e diz a Escritura Sagrada que abre-se vagas, é feito um momento, um desfile de beleza, onde as moças virgens daquele reinado seriam levadas para que o rei pudesse então escolher quem seria a nova rainha. Diz-nos a Escritura Sagrada que Esté vai se destacar, não somente pela sua beleza, ela era bela. Os próprios historiadores vão dizer que Esté era uma das mulheres mais belas de toda a história. Mas não é isso que vai levar Esté exclusivamente ao trono. O texto sagrado vai dizer por 3 vezes que Esté cai na graça das pessoas que estavam perto dela. Primeiro ela cai na graça do eunuco, depois as graças das pessoas que a observavam, e depois a graça aos olhos do próprio rei Xerxes. E o que eu quero dizer aqui, antes de começar exatamente a pregação no tema que eu desejo trazer a vocês essa noite, é lembrar-nos que a causa de estarmos aonde o Senhor tem nos colocado não é a nossa própria capacidade, não é o dom que nós possuímos, não é a inteligência que nós temos, não é a aparência que nós temos, não é a capacidade humana que nós temos, mas o segredo de Deus conosco é a graça que Ele depositou em nós e que nós carregamos em nossas vidas. Sem a graça, você não chega. Sem a misericórdia de Deus manifesta sobre mim e sobre você, nós não chegaremos aonde o Senhor estabeleceu para que nós cheguemos. E a Bíblia Sagrada vai dizer que chega um momento em que começa a acontecer uma guerra interna. O malvado Amã vai se indispor contra Mardoqueu, que era primo, tio de Esté, que cuidava daquela moça desde
quando ela perdera os seus pais. Diz a palavra de Deus que o ódio de Amã contra Mardoqueu é tão terrível, porque ele não se prostrava diante de Amã. Ele não cedia diante dos caprichos de Amã, que ele vai odiar todos os judeus. E não é por um acaso, porque Amã, ele era descendente de Agag, um rei amalequita. E Mordecai era descendente da tribo de Benjamim. E isso me faz lembrar em uma ocasião onde o próprio Deus vai dar a ordem a um descendente da tribo de Benjamim chamado Saul. E Deus fala para Saul: destrua os amalequitas, mate, extermine o rei, o gado, menino, mulher. Eu não quero vocês com aliança com os amalequitas. Porém, naquela ocasião, Saul não destrói aquele povo. Inclusive, é necessário Deus usar o próprio profeta Samuel para dissipar, exterminar o rei Agag. Então, aquilo já era uma rixa, antiga. E Amã vai externar, projetar todo o ódio que ele sente contra Mordecai para todo o povo judeu. Não é a primeira vez na história que alguém se levanta contra este povo. E diz a Bíblia Sagrada que Amã vai fazer uma proposta ao rei Xerxes, e ele vai oferecer nada mais, nada menos do que 2 toneladas de prata, para que o rei mandasse um edito para todo o seu governo, todas as suas províncias, dando a ordem de que no dia em que ele lançou sorte, seria exterminado todos os judeus sem direito à defesa. Diz a palavra do Senhor que, sabendo isso, Mordecai se assenta à porta do rei, de onde ele nunca saía, se veste de pano de saco, se humilha, coloca terra, cinza sobre a cabeça como um sinal de desespero, de luto, de humilhação, ao ponto dessa notícia chegar aos ouvidos de Esté, e ela manda procurar saber o que aconteceu com o seu tio Mordecai. Alguém chega para ela e dá o recado daquele homem, e ela fica sabendo do que aconteceu. Entregam para ela uma cópia do edito, e Mordecai vai dizer para ela algo que eu acho extraordinário. Ele vai ser alguém que vai impulsionar Esté e fazê-la perceber que não era por acaso que ela havia chegado ao posto de rainha. Ela não havia sido escolhida pelo rei por uma obra da ocasionalidade, mas ela estava ali por pura providência de Deus, e Mordecai vai sacudir ela e vai fazê-la lembrar de que ela é o instrumento que Deus vai usar naquele tempo. E eu rogo a Deus que nesta noite eu seja um Mordecai de Deus para você, para que você saia daqui depois dessa live lembrando, entendendo que Deus tem depositado em você um poder de influência, que não é por acaso que você trabalha nessa repartição, que não é por acaso que você trabalha nessa escola, que não é por acaso que você está nessa cidade, que não é por acaso que você está tendo contato aonde você nem imaginaria que chegaria. Foi o próprio Deus quem colocou você. E nessa noite, no nome de Jesus, o desejo do meu coração é que Deus traga à tua memória
as promessas que Ele tem para a tua vida. E eu prego para você nessa noite sobre as características de uma mulher que exerce influência em sua geração. Primeiro lugar, é aquela que tem sensibilidade para entender o seu tempo. Sensibilidade para perceber o seu tempo. No momento em que Mordecai vai falar com Esther, ela cai em si. Finalmente ela percebe que chegou o momento crucial da sua vida, que aquela era a hora em que ela precisava se posicionar. A grande questão é: cadê a sensibilidade do povo que Deus quer usar? Será que nós não estamos percebendo o tempo que nós estamos vivendo? Será que você acha que é uma série de coincidência? Olha a palavra de Deus se cumprindo. Olha tudo acontecendo conforme o que o Senhor havia dito que aconteceria. Será que nós não estamos discernindo o que está ao nosso redor? Será que nós não estamos percebendo a guerra espiritual que nos cerca? Mas em vez disso, muitos de nós têm erguido as armas e em vez de apontar na direção do inimigo, têm apontado contra o próprio irmão. Não temos discernido a urgência de Deus em nos usar, porque estamos ocupados demais com coisas pequeninas e não estamos vendo que o inimigo está ao nosso derredor, cercando. E o intuito dele é destruir. O intuito dele é destruir a sua casa. O intuito dele é destruir a nossa família. O intuito dele é nos deixar sem nada, sem arma. Oh, aleluia! O intuito dele é nos fazer esquecer porque estamos aonde estamos no tempo que nós estamos. Eramassubri anderavai. E nós estamos dormindo, amadas do Senhor. E nós temos esquecido para que nós estamos aqui. Senhor, me traz à memória um texto sagrado lá em 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 32. Aonde vai dizer que a tribo de Isacar eram os conhecedores do tempo. Eram eles que orientavam as demais tribos a respeito de como se posicionar, das estratégias do campo de batalha, porque a tribo de Isacar não se destacava pelas armas que eles portavam, pela espada, pelo escudo, pela lança, mas se destacavam pelo discernimento. Oh Espírito de Deus, e enquanto estamos adormecidas, enquanto estamos desapercebidas, o Senhor nos lembra essa noite da urgência do discernimento. Para de se importar com coisas pequenas. Entra no campo de batalha, posiciona-te, entra na guerra, entra na peleja, discerne a hora em que nós estamos. A Bíblia Sagrada vai dizer em certo texto: guarda a que horas estamos da meia-noite.
amada do Senhor, nós não podemos ser encontradas como aquelas 5 virgens imprudentes que, tardando o noivo, dormiram todas. E isso me deixa trêmula, porque todas dormiram. Todas se distraíram com a demora do noivo. Mas a diferença foi o azeite de reserva. Nós não podemos ser pegas de surpresa, amadas do Senhor. É tempo de nós buscarmos profundamente conhecer ao Senhor. É tempo de nós baixarmos as nossas armas contra o nosso irmão e erguermos as armas outra vez no campo de batalha, nos posicionando em favor do reino de Deus. Segunda característica da mulher que exercerá influência na sua geração é aquela que tem coragem de sair da sua zona de conforto. Esther estava na posição mais alta que alguém poderia galgar, qualquer mulher daquela época. Ela estava acostumada a estar sentadinha no trono, de coroa na cabeça, com vestes reais, com servos em seu favor. E o povo de Deus, nós chegamos em uma era na história da igreja, irmãs, em que nós temos vestes reais, em que nós temos coroa, em que a gente tem pompa, em que a gente tem fama, em que a gente chegou a níveis elevados na sociedade. Isso é bom, isso é louvável, mas isso não pode nos colocar na cadeira do comodismo. Não é só isso que Deus tem para nós. Se nós nos assentarmos, amada, de barriguinha cheia, eu tô comendo o suficiente, mas isso não me afeta, esse problema na igreja não é problema meu, esse problema na minha vizinhança eu não tenho nada a ver com isso, eu não tenho nada a ver com o que está acontecendo no Brasil, eu não tenho nada a ver com o que está acontecendo em Israel, a minha casa vai bem, os meus filhos vão bem, o meu casamento vai bem. Deus só usa quem tem coragem para se levantar do seu lugar de comodismo. Ou a gente entende esse tempo, irmãs, e finalmente se posiciona para exercer influência na nossa geração. Ou Satanás continuará usando os influenciadores dele, porque não tenha dúvida não, tá cheio. E a resposta desse tempo precisa ser eu e você. Não é fácil sair do lugar do conforto. Não é fácil sair de um lugar cômodo. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos incomoda, Senhor, a orar outra vez. Nos ajuda, Senhor. Nos incomoda, Senhor, outra vez. A sermos simples de novo, mas guerreiros, cheios do Espírito Santo, cheios da autoridade do céu, revestidos com a couraça da justiça, com a armadura espiritual. Do que adianta termos tudo e não termos mais o poder? Não termos mais a graça, não termos mais a unção do Espírito Santo, não impactarmos mais a nossa geração. Oh Espírito do Senhor,
Lembre de Neemias, irmã. Ele era copeiro do rei. Se ele quisesse, ele poderia ter ficado lá a vida dele inteira, sem entrar para a guerra, só servindo comodamente no palácio do rei. O copinho na mão do rei, tá aqui, ó rei, tá aqui. Mas quando ele ouve falar do estado de Jerusalém, quando ele ouve falar de como o povo de Deus estava, de como a cidade estava destruída, sem muro, sem proteção, ele sente a dor, ele sente a urgência, ele entende o tempo, mas ele sai do lugar do comodismo e ele começa a orar. Ele começa a falar com Deus a um ponto daquilo se tornar tão insustentável que o próprio rei vai perceber na cara de Neemias que ele não estava normal. Amada, sai da zona de conforto. Levanta. Levanta em nome de Jesus. Se expor não é fácil. Não é fácil botar a cara para bater. Não é fácil entrar no campo de batalha, porque é muito fácil parecer-se perfeito quando não se faz nada. Mas é necessário, é urgente. Se posiciona hoje. Entende a urgência de Deus com relação a mim e a você. Sai dessa zona de conforto em nome de Jesus. Tira umas horinhas, irmã. Acorda de madrugada. Amada, para de pedir só oração e começa a entrar no campo de batalha você. Entra na guerra você. Pela tua casa. Pelo teu lar. Pelos teus filhos, se posiciona. Terceira lição de uma mulher que exerce influência na sua geração, eu vou correr para ser rápida, é que ela anda debaixo da direção de Deus. Veja que ao ouvir o desafio de Mardoqueu, igual você está sendo desafiada agora, não por mim, pelo Espírito do Senhor, ela vai sentir no seu coração a necessidade de ter uma estratégia dada por Deus. Porque o texto sagrado vai dizer que ela sabia do risco que ela corria. Afinal de contas, há 30 dias o rei não mandava chamar Esté. E se ela chegasse à presença do rei sem autorização, e se o rei não estendesse para ela o cetro, seu fim seria certo: a morte. Ao ouvir isso, ao ouvir Deus falar através de Mardoqueu, Esté vai responder: convoca o povo para jejuar comigo 3 dias. Porque eu e as minhas moças também jejuaremos. Amadas, só é possível nós recebermos as estratégias do alto se antes nós pararmos para ouvir a direção de Deus. A gente tem visto um nível de pessoas que querem ser usados pelo Senhor, mas não gastam mais tempo com Deus. Como é que nós queremos entender os segredos de Deus, o que Deus deseja para nós, se a gente não tem mais o nosso lugar de intimidade com o Senhor? Isso me faz lembrar, irmãs, a necessidade que Davi tinha de receber direção de Deus antes de entrar no campo de batalha. Não tem uma vez na Bíblia Sagrada que antes de entrar numa guerra, Davi não tenha consultado ao Senhor antes. Diz a palavra do Senhor em 1 Samuel, capítulo de número 30, que ao voltar de uma batalha, ele vai chegar em Ziclag e vai encontrar aquela cidade saqueada.
O inimigo havia levado toda a sua família, todas as mulheres, todas as crianças, não apenas de Davi, mas de todos os homens que estavam na guerra. Porque o inimigo é nojento, é sagaz, é imundo. Enquanto a gente está no campo de batalha, ele atinge aqueles que estão vulneráveis para nos desestabilizar. Só que o texto sagrado vai dizer que os homens começam a se desesperar e a chorar, choram até perderem as forças, o texto sagrado vai dizer. E começam a acusar Davi, dizer: a culpa é tua, Davi, a culpa é tua, Davi. Só que em vez de se desesperar e ir imediatamente para o campo de batalha, a palavra de Deus vai dizer que ele manda chamar o sacerdote Abiatar. E diz: traz aí, Abiatar, o éfode. Vamos orar, vamos perguntar ao Senhor se é para ir ou se não é para ir para a guerra. Se a gente desce ou se a gente não desce para o campo de batalha. E o Senhor vai responder a Davi: desce, porque eu vou entregar esse povo nas tuas mãos e tu vai trazer de volta as mulheres, as crianças e não vai ficar nada para trás. Será que nós temos tido esse cuidado de perguntar ao Senhor: Senhor, qual é a tua direção? Qual é o teu conselho para a minha vida, Senhor? É da tua vontade isso aqui, meu Deus? É da tua vontade esse casamento? É da tua vontade essa amizade? É da tua vontade esse emprego? É da tua vontade esse desejo do meu coração? É da tua vontade essa vontade que eu tô tendo, Senhor? A questão é que nós queremos e nos acostumamos a ser senhores de nós mesmos. Isso me traz à memória também de como é prazer de Deus nos instruir, de como é vontade de Deus nos orientar, de como é vontade de Deus se revelar a nós. Jeremias capítulo 33, 3 vai nos dizer: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. É vontade do Senhor se revelar a nós, irmãs. A palavra do Senhor vai dizer no Salmo 127 que o segredo do Senhor é para aqueles que o temem. Deus deseja contar os segredos do coração dele para mim e para você. Isso me faz lembrar, numa ocasião, lá em 2 Reis, capítulo 6, versículo 8 em diante, onde o rei da Síria estava tentando derrotar o povo de Israel. E ele armava estratégia. Ele tentava derrotar o povo e surpreender o exército de Israel. Só que em Israel tinha um profeta. Israel tinha um homem cheio do Espírito Santo chamado Eliseu. E o texto vai dizer que toda vez que o rei da Síria, junto com o seu exército, ia de encontro a Israel para tentar derrotá-lo no campo de batalha, Eliseu chegava antes e dizia para o rei: olha, rei, não vai por aí não, vai por aqui, porque Deus me mostrou que está sendo armada uma emboscada contra Israel e o laço era quebrado, era desfeito. Até o ponto do rei questionar e dizer: aqui no meu reino só pode ter algum espião. Aqui no meu reino só pode ter alguém entregando os meus segredos, porque não é possível. Toda vez que eu vou contra Israel, o meu plano que estava arquitetado é dissipado, é exterminado, e em vez de surpreendermos eles, são eles que nos surpreendem no campo de batalha. A ponto de alguém dizer ao rei: não, rei. É que lá em Israel tem um profeta chamado Eliseu, a quem Deus revela os teus planos, os teus projetos, aquilo que o rei fala no teu quarto.
Deus revela a Eliseu lá em Israel. Oh, aleluia. Oh, louvado seja Deus. Deus fala, irmãs. Deus mostra, irmãs. Sabe por que que antes de acontecer alguma coisa, você já sente aquele aperto na alma? É Deus te mostrando. É Deus te alertando. Sabe, naquela hora que do nada tu se lembra do teu filho, do teu marido, de alguém, de uma irmã. É o Senhor te dizendo, ora, corre, entra no campo de batalha, usa as ferramentas que eu tô te dando. Vai lá, usa as estratégias que eu tô te mostrando. É Deus. Ouça a voz do Espírito do Senhor. Peça dele a direção e a estratégia. Diz a palavra do Senhor que Deus dá a estratégia perfeita para Esté. Ela vai chegar diante do rei, linda, maravilhosa, cheirosa, mas mais do que isso, ela vai chegar munida espiritualmente. Ela vai chegar com a estratégia de Deus na cabeça e no coração. E quando o rei estende para ela o cetro e pergunta, o que tu queres, porque eu te dou até metade do meu reino. Ela poderia ter pedido qualquer coisa. Ela podia ter pedido imediatamente a intervenção do rei. Mas sabe o que ela vai pedir? Um encontro. Em vez de pedir a bênção que ela estava querendo, primeiro ela faz questão de estar na presença do rei. Ô irmã, volta a ter esse prazer outra vez de estar com o rei. Volta a ter essa alegria de novo de orar, não somente pela necessidade, não somente pelo desespero, não somente porque a porta fechou, não porque a doença chegou, não porque você está angustiada, atribulada, mas volta a orar outra vez pelo prazer da companhia. Pelo prazer de estar aos pés dele, por causa da presença. E aí vem, minha querida, a última característica de uma mulher que vai exercer influência no seu tempo. É que ela não se cala diante dos propósitos do inimigo. Na hora certa, com equilíbrio, com sabedoria. Porque talvez se fosse eu e você no lugar de Esté, a gente já tivesse dito logo, socorro! Amã armou para mim, para o meu povo, eu vou morrer. E tinha colocado tudo por água abaixo. Porém, ela espera a ocasião perfeita. No momento do encontro, o rei vai dizer a ela, e aí o que tu quer, Esté? Ela vai dizer, eu quero mais outro encontro. Mas eu quero que Amã venha junto. Eu quero que ele esteja presente, eu quero que ele esteja conosco. Amã vai todo felizão para casa, achando que o que ele havia projetado, porque já tinha data marcada, era o dia 3 do mês de Adar, já tinha data. Talvez aqui já tenha pessoas, inclusive, que o inimigo já tenha arquitetado, já está tudo projetado, ó, tudo organizado para destruir,
para matar, para atrapalhar. Mas eu quero dizer a você, Esther de Deus, o rei se inclina para ouvir o que você tem para falar. E na hora certa, denuncia os propósitos do inimigo. Aquela mulher, ela se levantou corajosamente e ela vai denunciar os projetos do mau Amã contra todo o povo judeu. Ei, serva do Senhor, é você que Deus vai usar para denunciar os projetos de Satanás nessa última hora. Sou eu e é você que Deus vai usar para desfazer as obras do diabo através do poder que há no nome de Jesus. A palavra do Senhor diz que a criação espera pela manifestação da glória de Deus nas nossas vidas. É você o instrumento que Deus vai usar. Não entre em acordo com o inimigo. Não bate papo com o inimigo. Não troca figurinha com o inimigo. Não manda indireta para o inimigo. E quando eu estou me referindo aqui a inimigo, irmã, evidentemente eu não estou me referindo à sua inimiga. Eu não estou me referindo à sua vizinha, à sua arquirrival. Eu estou me referindo ao que diz em Efésios 6. Que a nossa guerra não é contra sangue nem contra carne, mas contra principados e as potestades do mal. Olha o que a palavra do Senhor vai dizer em Efésios capítulo 6, versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Justamente porque a nossa luta não é contra sangue nem contra a carne, mas contra principados e potestades. O mundo espiritual é real. Satanás tem desejo por destruir. Satanás tem desejo por tirar eu e você do nosso propósito. Satanás, o sonho dele é de nos calar. Sabe quem é que quer lhe ver covardemente calada? É o diabo. Coragem, mulher. Entra na guerra. Entra no campo de batalha. Isso me faz lembrar de Jael. Jael poderia ter escolhido se aliar ao general do exército de Jabim. Ela poderia ter feito um acordo, um ajeitadinho, afinal de contas o marido dela tinha esse acordo, essa boa convivência com os cananeus. Mas quando ela teve a oportunidade, ela agiu com sabedoria, com prudência e com coragem. Na hora em que o inimigo adormeceu, aonde? Dentro da casa dela. Ela não mandou chamar ninguém não, irmã. Ah, pelo amor de Deus, a guerra tá grande aqui, manda chamar o pastor, manda chamar a irmã, manda chamar a irmã do círculo de oração, a esposa do pastor. Que frouxura é essa? Se é você que Deus quer usar dentro da tua casa. Diz a palavra de Deus que ela pega a estaca. E aquela madeira representa o madeiro. Representa o lenho da cruz. Tu tem arma, irmã. A arma já está aí na tua mão, mulher de Deus. Diz a palavra de Deus que ela cravou. Com tanta força. Com tanta precisão. Na fronte do inimigo.
que ele morreu dormindo. Deu tempo nem de reagir. Amada do Senhor, eu deixo para vocês, para nós encerrarmos. 1 Pedro capítulo 5:8, nós já vamos orar. Não sai não, que nós vamos entrar no campo de batalha e orar pela nossa família. Você vai orar pela nossa nação. Você precisa orar por Israel. Você precisa orar pelo Brasil. Você precisa se erguer e orar pelos seus filhos. Você precisa se erguer e orar pelo teu matrimônio. É você, é você, é você. 1 Pedro 5:8 vai dizer: seja sóbrio, esteja atento, o diabo anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Tiago 4:7 vai dizer: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Resista na fé. Resista com autoridade, não em você e na sua capacidade de ser perfeita e totalmente santa e aceitável, porque não existe ninguém assim. Mas na autoridade do nome do Senhor que está sobre o teu nome. Você carrega um selo, você carrega uma presença, você carrega o Espírito Santo. E a ordem que Deus nos dá é: resista ao diabo e ele vai fugir de você. Satanás tenta roubar tudo da gente, mas é uma coisa impressionante. Quantas vezes a gente já ouviu: eu sou a resistência, eu sou a resistência. De um povo da cabeça tudo virada de perna para o ar e acha que eles são a resistência. Pois deixe-me lembrar quem é a resistência verdadeira. A resistência verdadeira nesse mundo é a igreja do Senhor. E diz a palavra de Deus que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Olha que a palavra do Senhor nos diz em 2 Coríntios 10, versículos 4 a 5, e aqui eu encerro para a gente orar. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Você está pensando que é interesse de Satanás que Deus seja conhecido através da minha vida e da tua vida? E levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. No nome de Jesus. Feche os seus olhos aí onde você estiver. E começa a interceder. Começa a dizer: Senhor, olha, eu estou aqui. Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu não vou me isentar no campo de batalha. Senhor, não vou cruzar mais os braços, Senhor. Eu não vou ficar mais sentadinha aqui no trono, Senhor, só olhando as coisas acontecerem, Senhor. Eu vou ouvir a voz do teu Espírito e eu vou me levantar para ler a tua palavra, para ir mais fundo na intimidade contigo, para ter uma vida de oração, Senhor. Senhor, eu vou entrar no campo de batalha em favor da minha família, em favor dos perdidos, em favor daqueles, ó Deus, que ainda não conhecem a tua palavra. Senhor, conta comigo. Em nome de Jesus. E comece a orar e a apresentar ao Senhor. Senhor amado, no nome de Jesus, nós nos achegamos agora, meu Deus, mais uma vez, diante da tua gloriosa presença. Senhor, em nome de Jesus, eu rogo a ti, dá força, dá ânimo novo, dá coragem outra vez a esta mulher, Senhor. Tira todo medo, todo pânico, toda depressão, todo sentimento de desistência, Senhor. No nome de Jesus Cristo, Pai Celestial, reveste-nos com a armadura espiritual. Lava-nos com teu sangue, Senhor. Encha-nos com teu Espírito Santo. Dai-nos as
estratégias necessárias para esse tempo, Senhor, para que nós sejamos o instrumento que tu irás usar. Usa a nossa boca, Senhor, para denunciar as obras de Satanás. Usa a nossa boca, Senhor, para não nos conformarmos, como diz a tua palavra. Não vos conformeis com este mundo, mas renovai-vos. Renovai-vos. Senhor, em nome de Jesus, muda o nosso entendimento, muda a nossa visão espiritual, nos arma, Senhor, para a guerra, nos ensina, nos desperta, Senhor, nos desperta para a vida de oração, nos desperta para a leitura bíblica, nos desperta de madrugada, Senhor. Quando o Senhor fizer isso de madrugada, meu Deus, faz essa mulher entender que não é insônia, é o Senhor chamando você para a guerra. É o Senhor chamando você para tapar as brechas de oração. Vai lá. Sê tu atalaia, sê tu a bênção na tua casa, sê tu instrumento de Deus dentro aí do teu lar. Em nome de Jesus, Senhor, guarda o marido, guarda os filhos. Senhor, no nome de Jesus Cristo, visita agora, Senhor, a mente desta mulher. Repreende toda dúvida, repreende todo desânimo, que toda seta, que todo laço armado seja desfeito pela autoridade do nome de Jesus. Você não vai desistir, em nome de Jesus. Senhor, pela autoridade do teu nome, nós repreendemos todo levante do inferno contra as nossas vidas, contra as nossas famílias, contra os nossos filhos, contra os nossos lares. No nome de Jesus, repreende, Senhor. Lança por terra, quebra todo ferrolho, quebra todo jugo, todo laço opressor do maligno, Senhor. Visita a mente desse rapaz e dessa moça, Senhor, que está, Senhor, se cortando, que está tendo pensamentos suicidas. Senhor, no nome de Jesus, repreende, pela autoridade do teu nome, Senhor, que bata em retirada esse espírito perturbador da casa da tua serva, Senhor. Não vai tragar, não vai destruir, não vai anular os propósitos de Deus para a vida da tua filha. Em nome de Jesus, Senhor. Meu Pai Celestial, sê com cada uma das tuas servas. Que nós saiamos daqui, Senhor, com algo novo dentro do nosso coração. Que nós tomemos uma resolução de entrar no campo de batalha, Senhor, e de ser usadas por ti. Neste tempo, nesta geração, eu quero fazer parte do avivamento que tu irás derramar sobre a nossa nação, sobre este mundo, Senhor, antes da grande vinda do Senhor. Eu quero fazer parte, eu não quero ficar de fora só assistindo o teu mover. Usa-nos, usa-nos. No nome poderoso de Jesus. Assim eu te oro, Senhor, e já te agradeço. Amém. Louvado seja Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe. Que o Senhor nos livre de todo mal. Que o Senhor conte conosco, que Ele possa contar conosco no lugar que Ele nos colocou. Não sai da tua posição. Não sai do campo de batalha. Deixa Deus usar a tua boca. Deixa Deus usar a tua oração. Deixa Deus usar o teu louvor. Deixa Deus usar a tua pregação. Deixa Deus usar o dom que Ele te deu. Não se cale nesse momento, porque você pode até não ser o instrumento que Deus vai usar, mas Deus vai levantar os instrumentos dele e tu vai ficar só chupando o dedo, olhando o livramento que o Senhor vai dar. Entra. Faz parte do exército do Deus vivo. Que Deus abençoe.
Eu peço a você que ao término dessa live, você comente, você envie essa palavra para alguém que você sabe que está precisando ouvir o que foi dito aqui. Uma palavra de encorajamento. Em nome de Jesus. E que você comente lá. Eu me posiciono hoje para este tempo. Eu fui escolhida para este tempo. Um cheiro. Que Deus abençoe vocês. Uma excelente noite. Até a próxima. Mês que vem tem mais. Todo mês, permitindo o Senhor, nós vamos estar aqui meditando juntas na palavra do Senhor. Deixo para vocês o meu cheiro, irmã Ivone, irmã Neurijane, Lu Batista, cheiro, um cheiro Ana Cláudia, um cheiro irmã Daiane, um cheiro mãe, um cheiro irmã Lucineide, Vânia, todos vocês, que Deus em Cristo nos abençoe. A paz do Senhor Jesus.